consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Olá, graça e paz, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Nós estamos em mais um momento de culto, mais um momento de reflexão e adoração nas nossas casas. E nós estamos em campanha, na campanha de Jesus Transforma Minha Família, nesses dias de orações que temos recebido todos os dias, áudios, vídeos e mensagens, motivos de orações sobre a nossa família, pois ela é a base da sociedade e Deus quer transformar famílias. Deus quer estruturar famílias desestruturadas, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer fazer grandes coisas através das mensagens, através dessa campanha, porque a família é um projeto de Deus e eu fico feliz de que a nossa igreja tem participado e tem se empenhado nessa campanha. E Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos se nós pedirmos e orarmos, clamarmos ao Senhor. Vamos orar para nós estarmos dando início a mais um momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, mais uma terça-feira onde nós podemos estar meditando na Tua Palavra, podemos estar sendo edificados por ela, santificados por ela, sendo renovados, alimentados, tendo a nossa esperança renovada, Senhor, pela Tua Palavra, porque ela permanece, Senhor. Céus e terra vão passar, mas a Tua Palavra permanece para sempre. Nos ajuda, Senhor, a Te honrar, Deus, nesses momentos, mesmo em pandemia, mesmo em quarentena. Nos ajude, Senhor, a Te obedecer, a ver os sinais que o Senhor tem dado para nós agirmos nesse momento, Senhor. Que a Tua igreja possa se fortalecer e crescer. Console todos os nossos irmãos e famílias que têm enfrentado momentos de luto, momentos de tristeza. Que o Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós mudamos os horários das transmissões dos cultos. Em vez de ser domingo e quarta, será agora domingo, terça e quinta-feira. Nós vamos propor, incentivar os irmãos a estarem fazendo um momento de culto, um momento de como se fosse um pequeno grupo familiar na sua casa, com os seus familiares,
né, com quem você puder. Mas se não tiver ninguém para você fazer, você vai poder fazer com Deus, com Jesus, porque sozinho nunca faremos, mas você estará com Jesus e você pode fazer isso como um exercício para quem sabe quando passar essa crise, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesses modelos, nesses moldes, e nós já vamos estar até acostumados com isso. Então essa é a ideia da nossa igreja, é trabalhar com pequenos grupos no templo, de casa em casa, e nós podemos ensaiar, digamos assim, nesse momento de crise. Então, se não for sua casa, que será um lugar onde a igreja vai se reunir, uma parte da igreja vai se reunir, os seus irmãos vão se reunir para crescer, se edificar, se animar, se conhecer mais. Talvez você possa participar de talvez não na sua casa, mas você pode ir na casa de alguém. Então, de certa forma, você está sendo preparado, nossa igreja está sendo preparada para esse momento. E depois do resumo da mensagem que nós vimos domingo, nós vamos conversar um pouco mais e eu vou explicar como utilizar o roteiro que nós estaremos enviando para todos os irmãos fazerem com seus familiares, com quem puder. Então, depois do resumo da mensagem, depois da recapitulação, eu vou estar falando como usar o roteiro que nós vamos mandar para os irmãos usarem, para todos nós usarmos nas quintas-feiras, tá certo? Irmãos, nós vimos domingo passado a mensagem sobre o barco da família. No texto em questão, que era Atos 27, vemos a história de Paulo, mais alguns prisioneiros, provavelmente Lucas estava com ele, e eles estavam sendo levados de navio para a Itália. Paulo estava num processo de julgamento. Só que durante essa viagem, coisas inesperadas acontecem. Nós não vamos ler todos os versículos, nem todo o capítulo, mas eu queria ver alguns versículos com os irmãos para a gente relembrar. No versículo 7 de Atos, capítulo 27, no verso 7, nós vemos que os navegantes, os prisioneiros, eles, depois de um tempo de viagem, eles encontraram muita dificuldade para chegar ao destino que planejaram ou idealizaram por causa dos ventos contrários que começaram a bater sobre o navio, sobre a embarcação. No versículo 7 a gente vai ver o relato dizendo o seguinte: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Então eles enfrentaram dificuldades logo no início da viagem, por causa dos ventos contrários. No versículo 10, a gente vai ver Paulo discernindo essas circunstâncias, discernindo os tempos, digamos assim, e discernindo o que estava acontecendo na sua volta. Ele alertou o pessoal, os navegantes, os tripulantes, o piloto, o centurião, e que essa viagem seria desastrosa. No versículo 10 a gente pode ver, acompanhe aí com a sua Bíblia, diz o seguinte: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então Paulo diz para eles que se eles seguissem nesse mesmo caminho, a queda seria grande, haveria grandes prejuízos tanto para o navio, quanto para a carga, quanto para a própria vida de cada um. Se eles prosseguissem nessa viagem, com essas ideias. E no versículo 11, nós vemos que o centurião não ouviu Paulo. Felizmente, o centurião não ouviu o conselho de Paulo, a advertência de Paulo, o sinal que Paulo deu, e preferiu seguir o conselho dos outros, o centurião. Seguiu o conselho do piloto, do dono do navio, e eles prosseguiram a viagem. E continuaram como se nada tivesse acontecendo, mesmo viajando com tanta dificuldade. No versículo 13, a gente vai ver que começou a soprar um vento suave, o vento sul, e eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Eles acharam que não fosse dar em nada, né? Acharam que estava tudo indo bem, né? Estava tudo indo conforme planejado, tudo estava aparentemente bem, dando certo. Aquele famoso deixa comigo, né? Tá comigo, tá com Deus. Então essa presunção do ser humano
fizeram com que eles continuassem achando que estava tudo sob o controle deles. No versículo 14 e 15, acompanhe na sua Bíblia para você absorver melhor o conteúdo, a mensagem. Diz assim: pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, ou Euroaclão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Em pouco tempo, o tempo virou temporal para eles. E eles não puderam resistir às consequências das suas escolhas, às consequências das suas decisões. Eles perderam totalmente o controle da situação. O barco, a vida deles, a carga, todos estavam à deriva. Como se estivessem à mercê do acaso. Não sabiam o que fazer, não podiam fazer mais nada. Seus esforços estavam sendo inúteis e agora eles estavam à deriva. Perderam o controle e ficaram presos às suas próprias decisões e escolhas. E a decisão desse centurião, que estava no controle ali, do piloto e do dono do navio, poderia acarretar na perda de todo o navio, de toda a carga e da vida das outras pessoas. Então, essa má escolha, essa má decisão, essa presunção dessas 3 pessoas poderia acarretar na morte de várias pessoas, no prejuízo enorme, por causa que eles ignoraram os avisos, ignoraram as advertências. E, irmãos, finalmente, no versículo 20, nós vamos ver que não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Finalmente, sem sol, sem estrelas, tempestade era infindável, viram-se sem esperança. Eles estavam cansados, exaustos, sem fôlego, estavam no escuro, impotentes. Agora eles viram aonde suas decisões os haviam levado. Então eles estavam sem poder, sem o que fazer, estavam impotentes. Antes eles tinham como evitar isso. Antes suas decisões poderiam evitar esse desastre. Mas eles escolheram outro caminho. E chegou no ponto em que eles não tinham mais o poder de decisão. Chegou um ponto em que suas decisões não eram mais suficientes, seus esforços não eram mais suficientes. Se eles tivessem se esforçado antes, se eles tivessem ouvido antes, talvez o navio não estaria daquele jeito. Eles não teriam perdido tanta carga, não teriam passado por tantas angústias. Mas o que eles ignoraram no começo, que era apenas ventos contrários, agora eles não podiam ignorar, porque estavam numa situação desastrosa. Estavam no meio de uma tempestade, estavam no meio de ventos furiosos, de ondas que batiam no barco, ameaçavam destruir o barco e acabar com a vida de todos. Agora, eles não podem mais ignorar. Não podiam mais ignorar e se viram completamente impotentes. Só que, graças à misericórdia de Deus, no versículo 20 nós vemos, 25, nós vemos que Paulo diz que Deus enviou um anjo e Paulo diz para eles não terem medo, porque o anjo falou com Paulo de que tudo acabaria bem. Pela graça do Senhor, não por causa das escolhas deles, porque o que eles mereciam era morrerem naquele mar por causa das suas más escolhas, dos seus maus caminhos. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, segundo os planos do Senhor, haveria chance deles permanecerem a salvos. E aí depois uns tentam sair do navio. Paulo disse: olha, não saiam do barco, não pulem do barco. Se vocês saírem, não vai haver chance. Fiquem no barco, porque o Senhor me disse que ficaríamos a salvo. Mesmo não merecendo, mesmo eles não merecendo, mesmo tomando as escolhas erradas, o Senhor ainda ofereceu um caminho, o Senhor ainda ofereceu um motivo para eles manterem a esperança.
Não tenham medo, tenham bom ânimo. Deus está no controle de todas as coisas. Foi isso que Paulo estava dizendo para eles. E depois de um tempo, eles com muita dificuldade chegam a uma praia, a uma ilha, e o barco todo se perde. É claro que eles têm um prejuízo, um dano, mas as suas vidas são conservadas. Deus ainda dá a oportunidade de conservar a vida deles, dá a oportunidade de continuar seguindo, mas a consequência foi a destruição dos barcos. A consequência foi tantos dias, vários dias sem comer, vários dias cansados, nessa angústia, fraco, no escuro. As consequências das suas decisões, Deus não removeu, porque há consequências que muitas vezes das nossas decisões que carregamos para o resto da vida. Deus pode perdoar, Deus pode restaurar, mas muitas vezes as consequências serão, até o fim da nossa vida, serão permanentes por causa das nossas decisões. Porque não seguimos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque ignoramos os avisos, os alertas que Deus nos dá. E pensando na nossa família, quais são os alertas que Deus tem dado a respeito do caminhar da nossa família? Como tem sido o nosso casamento, a nossa relação com nossos filhos, com a nossa parentela? Como tem sido aqueles que estão na nossa casa? Como tem sido? Irmãos, muitos vivem como aquela canção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quando percebem, o desastre bate na porta. E aí eles se veem naquele turbilhão, naquele furacão, e aí eles se perguntam: como foi que isso aconteceu? Como chegamos nesse ponto? Mas na verdade eles ignoraram os avisos, fizeram-se de cegos, surdos, ignoraram os pequenos deslizes da montanha, as pequenas bolas de neve que iam se formando, mas quando viram, já estavam imersos na avalanche, já estavam imersos, ignoraram os primeiros sinais e no fim perderam o controle da situação da família, da vida deles. E talvez parece que os seus esforços na sua vida, parece que a relação na sua família, parece que seus esforços não estão adiantando para tentar reverter a situação que você se encontra. Você se vê à deriva, parece que seu casamento, sua família estão indo de mal a pior e você se vê impotente. Ou talvez você esteja vendo os primeiros sinais. Talvez você esteja ignorando certos sinais, que agora parece tudo bem, mas daqui para frente, mas mais para frente, você vai ver a situação mudar. As coisas, num piscar de olhos, perderem o controle. Você perdeu o controle da situação. Só que, na verdade, vários avisos têm sido dados. Várias advertências, vários conselhos você tem recebido, você tem ouvido nas mensagens dos irmãos, do Espírito Santo falando contigo, só que você tem ignorado. Você não tem querido se esforçar para tentar resolver essas primeiras bolas de neve. O dano será muito maior se nós tentarmos arcar com as consequências depois da nossa negligência, da nossa surdez, da nossa presunção, da nossa arrogância, do nosso orgulho. Nós vamos colher muito pior. Muito pior. Será que seu casamento está assim? Sua família está assim? Será que você conhece alguém que esteja assim? Ore por essa família. Ore. Fale de Jesus. Pregue a esperança para essa família. Diga que Jesus, na sua graça, pode restaurar, pode dar outras oportunidades. Eles precisam reconhecer o seu erro, reconhecer onde caíram, onde erraram, arcar com as consequências, mas contar com a graça e com a misericórdia do Senhor, que acompanhará eles. Quais são os pequenos detalhes, quais são os pequenos sinais da tempestade que tem se formado na nossa vida? Quais são os sinais das nuvens? Nós temos olhado as nuvens escuras que têm surgido na nossa família. Quais são os avisos que nós precisamos observar? Um exemplo de alguns aqui que eu vou dar. Talvez uma indiferença da parte de alguém em relação a um pecado.
a indiferença do seu cônjuge, do seu filho, que cometeu algum pecado ou algum insulto contra você, um palavrão, uma atitude errada, e você finge que não é nada demais. Finge que não é nada demais, não conversa, nem busca o perdão, nem busca a reconciliação, deixa pra lá, finge que nada aconteceu. Mas na verdade, isso são pequenos sinais. Ou então, seu filho, alguém próximo, começa a imitar um mau exemplo seu. Você tem dado um mau exemplo, as pessoas têm seguido esse mau exemplo dentro de casa. E você, para não ter que mudar, deixa seu filho ou algum parente seu continuar errado, continuar errando. E finge que está tudo bem. Que você não tem responsabilidade com a sua conduta e que você não é padrão de ser imitado, só que na verdade as pessoas olham para nós, muitas vezes reproduzem aquilo que nós fazemos. Então talvez na sua família alguém está imitando uma prática errada sua e você está vendo isso e você não se corrige e nem corrige essa pessoa, nem corrige o seu filho, o seu cônjuge. Talvez você esteja ignorando alguma coisa que tenha acontecido na sua família, uma conversa mal resolvida, uma coisa mal resolvida, e você precisa resolver isso antes que vire uma bola de neve, antes que surja uma fortaleza de amargura entre vocês. Talvez tenha pequenos sinais de falta de perdão, de amargura, de egoísmo, e você precisa resolver isso o quanto antes na sua família. Então, irmãos, Billy Graham disse que sempre que o homem quiser navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco pronto. Satanás tem um barco pronto. Que nós possamos tomar o navio certo e navegar para perto de Deus, segundo a vontade de Deus, observando os sinais que o Senhor nos dá e não querer se afastar do Senhor. Amém, irmãos? Vamos pensando no roteiro que nós vamos dar agora para todos os irmãos. O roteiro de quinta-feira será sobre o barco da família. Então você vai se reunir com os seus familiares, vai se reunir na sua casa, reservar um tempo, combinar com eles um tempo onde vocês podem estar buscando o Senhor, ter nesse momento de culto, de buscar a presença de Deus, porque todos somos sacerdotes do Senhor e nós temos um acesso ao Senhor irrestrito, nós podemos chegar à presença dEle. Não precisamos de um mediador, porque nós já temos Jesus Cristo, nosso mediador. Jesus Cristo. Nós podemos acessar a Deus a qualquer momento da nossa vida. Então, junte-se com alguém da sua família, com a sua família, e busque o Senhor. Faça esse momento de alegria, com alegria, de buscar a Deus. Chamar Deus para a presença, para a vida de vocês, para o momento que vocês terão com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Parar um pouco essa rotina, talvez, mesmo em quarentena, talvez a gente tenha muitas coisas para fazer, alguns já voltaram a trabalhar, mas tente, faça isso, porque você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Então, no começo, o roteiro ele começa dizendo assim, ele dá o título e tem algumas partes, algumas fases desse roteiro. Primeiro é o quebra-gelo. Quebra-gelo é aquele momento em que todo mundo se assenta, então para descontrair um pouco, quebrar o gelo, talvez ele dá uma sugestão. Você pode ou não fazer, né? Mas ele dá um exemplo aqui. Você já teve a oportunidade de andar de barco? Como foi a experiência? E aí você conversa com seu familiar, mesmo que você já conheça, mesmo que você já saiba a história. Converse com ele, deixe ele, ouça a experiência dele, ouça talvez uma história engraçada, também que não seja muito tempo, senão o negócio é só para quebrar um gelo, só para conversar, né? Para começar quebrando o gelo. Depois você tem um tempo de orar. E aí depois do quebra-gelo, depois dessa conversa, o facilitador, o líder ali que está conduzindo, pode ser talvez depois você pode deixar que outra pessoa faça, se a pessoa não tiver vontade, alguém precisa fazer. E aí essa pessoa ela vai conduzir no momento de oração e pedindo a Deus pelas famílias. E depois desse momento de oração, você vai ser uns 5 minutos de oração, ou você ora ou pede para alguém orar. Depois vai ser o momento da palavra, e detalhe que não vai ser uma nova pregação,
vai ser um momento em que vão recapitular aquilo que já ouviram, vão ler talvez alguns versículos, e aqui está dizendo nesse primeiro, para ler do verso 13 ao 38, né? Depois observando alguns pontos, e aí vai ter o tempo de compartilhar, que é o tempo onde, de novo, não é pregação, mas vai ser um tempo onde vocês podem estar recapitulando a mensagem. E aí ele dá alguns pontos e fazem algumas observações sobre o texto e fazem perguntas, que é bom que todos participem e respondam. E aí vou dar o exemplo de um ponto que diz assim: um dos resultados da má escolha daqueles marinheiros foi que, ao achar que estavam seguros, a segurança era aparente. O verso 13 diz que eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Assim agem muitos pais, sem notar que o que está à volta. Pensam que está tudo certo e nem percebem o perigo que está à frente. O erro de muitos pais é não crerem que o temporal pode alcançar suas casas. E aí vem a pergunta: de que forma podemos nos prevenir de estar nessa mesma condição, sem perceber o perigo que se aproxima? E aí, em espírito de oração, e vocês, claro que Deus já vai conduzir também esse momento, vai dar criatividade para vocês pensarem, estratégias, vocês vão poder responder essa pergunta. Deus vai iluminar alguém para poder responder essa pergunta de forma boa, concisa, objetiva, e de uma forma que possa edificar todos e abençoar todos. E aí tem mais outras duas perguntas, e depois você vai ver quando você receber o roteiro. Depois desse momento, vai ter o tempo de orar novamente, e aí vocês compartilham os pedidos de oração um com o outro. Né? Embora que você talvez já saiba, por você ser familiar, deixe a pessoa falar, né? Ore, compartilhe os pedidos uns pelos outros, em especial o pedido para que Deus nos ajude a colocar em prática as iniciativas que compartilhamos na questão 3. E aí na questão 3 você vai ver aí que você vai receber, tá? Aí você faz esse pedido de oração um, ora pelo outro. E tem o tempo de multiplicar. E diz assim: um dos objetivos do PGM é abençoar novas pessoas. Conversem sobre ações a serem feitas essa semana para trazerem amigos e parentes para a próxima reunião de grupo. Irmãos, esse roteiro foi pensado para um tempo onde não há quarentena, né? Agora nós estamos na quarentena, não podemos fazer essas coisas, não pode ter aglomeração de gente. Mas olhem para que nós possamos alcançar, nós podemos pensar aqui em ações nessa semana para alcançar amigos, mesmo à distância, pelos meios que a gente tem, para orar por eles, talvez mandar uma mensagem perguntando se eles têm algum pedido de oração. Então, ore também, porque pensa assim, a nossa ideia é ter grupos, e esses grupos se multiplicarem, se desenvolverem para a glória de Deus, para o alcance das pessoas, para salvar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, através da vida da sua família. Então comece a orar por esse momento. Comece a orar por mais pessoas a conhecerem Jesus, tá bom? Alguém da sua família que não conhece Jesus, tá? Então tá, é isso aí. Talvez o primeiro momento, primeira reunião que você faça, talvez alguns familiares não queiram participar, talvez não queiram, mas ore. Faça você e Deus, e ore para que algum familiar teu possa participar, que está na sua casa, que possa querer participar. E eu tenho certeza que Deus pode mover o coração dessa pessoa para poder participar também. Isso é uma forma de você alcançar Jesus, esse familiar para Jesus, ou essa pessoa que está afastada. Tá bom? Eu sei que Deus pode fazer grandes coisas, irmãos. A nossa família é bem mais precioso que tem. Além de Jesus, depois de Jesus, é o nosso bem. É a nossa família que o Senhor nos fez responsáveis por ela. Então, esteja orando por esse momento. Tá? E depois vai ter o final, o tempo de igreja. Tempo da igreja. E diz assim: no último domingo de maio, dia 31, teremos um grande culto na igreja com o tema Jesus transforma minha família. Guarde essa data e planeje convidar alguém. Claro que fique atento aí para ver o que a nossa igreja vai decidir. Isso aqui é uma recomendação. Vamos ver como é que a gente vai fazer, se já vai ter voltado os cultos ao normal ou não. Mas enfim, irmãos, é mais ou menos isso. Todos vão receber o roteiro, deem uma olhada, tá? E procurem fazer isso. Vai ser bênção, eu vou fazer aqui, vou estar postando foto lá no nosso grupo. E
Deus vai abençoar a vida da nossa igreja e cada irmão nosso. Em nome de Jesus, que mais pessoas sejam alcançadas, que famílias sejam alcançadas. Amém? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o barco da sua família. Vamos orar para nós terminarmos? Paizinho, muito obrigado por essa palavra, por esses meios, por essas ferramentas que nós temos de poder estar fazendo a Tua vontade. Abençoa essa campanha da família, abençoa cada família, fortalece, salva, Senhor, em nome de Jesus. Com Deus nada é impossível. Em nome de Jesus, Senhor, salva, Pai, aqueles que nós achamos que é difícil, aqueles que nós achamos que já estão longe demais, mas nada é tão longe que o seu braço não alcance, porque o seu braço não está encurtado, Senhor. O Senhor pode, é poderoso para salvar, o Senhor move montanhas, o Senhor faz o impossível, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer o nosso melhor e deixar o impossível nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa todos os enfermos, todos que estão com coronavírus. Abençoa todos nós que possamos nos manter, Senhor, prevenidos, nos manter, Senhor, livres desse vírus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.